Fala pessoal, vou resolver agora com vocês a prova da Unicamp 2022. A prova acabou de acontecer, ela foi liberada aí há uns 10 minutinhos, tá? Ela acabou há exatamente 18 minutos, tá? Então eu vou resolver a prova com vocês. Eu já vou adiantar que eu não vi a prova ainda, tá? Então eu vou ler as questões pela primeira vez conforme eu vou resolvendo com vocês, tá? Eu vou resolver a prova de física, tá? Acho que são umas 7 questões, pelo que eu vi mais ou menos, tá? E é isso. Então eu já quero pedir, antes de começar, para você se inscrever no canal, dar um like, ajudar, né, compartilhar o canal com quem se interessa por esse tipo de assunto, para me ajudar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira parte da prova, né, de física, a gente tinha então um textinho aqui para duas questões, tá? Então ele fala o seguinte, ó. Em 2018, a NASA lançou, ele fala assim, a NASA lançou a sonda Solar Parker com o objetivo de estudar o Sol. Para isso, ao longo de suas órbitas, a sonda se aproximará gradativamente da estrela, coletando dados a cada passagem. Em abril de 2021, a Solar Parker fez sua oitava aproximação, atingindo dois novos recordes de artefatos realizados pelo homem: maior velocidade e máxima aproximação do Sol. Bom, então ele deu um texto aqui que não fala muita coisa, né? Mas agora vamos para o que interessa. Então ele fala o seguinte: considere uma sonda que viaja numa velocidade de módulo constante igual a 5,10 a quinta km por hora. Essa é aproximadamente a velocidade atingida pela sonda em abril de 2021, tangenciando a superfície da Terra ao longo da linha do Equador. Em uma hora aproximadamente, quantas voltas a sonda vai dar em torno da Terra? Bom, o que a gente tem que pensar? Essa aqui é uma questão de movimento circular uniforme, tá? Então a gente tem que lembrar que supondo que a velocidade ela é constante, eu posso sempre escrever que a velocidade é a distância percorrida, né? Δs, dividido por ΔT, tá bom? Bom, vamos considerar o seguinte, vamos considerar então uma hora, tá? Então vamos lá, uma hora. Se eu considerar um ΔT de uma hora, eu vou ter o seguinte: a distância total percorrida pela sonda nessa hora vai ser a velocidade, que eu vou escrever aqui, 5 vezes 10 a quinta quilômetros por hora, vezes o tempo, né? Você passa o ΔT multiplicando, uma hora. Repara que a hora vai cortar com hora e a gente vai encontrar o seguinte: a gente vai encontrar ΔS igual a 5, que multiplica 10 a quinta, ou seja, 500 mil quilômetros. Então essa é a distância percorrida pela sonda em uma hora. Só que aí ele quer que a gente calcule quantas voltas ela vai dar em torno da Terra. Bom, se a gente considerar que essa sonda vai estar girando em torno do Equador, em uma volta, ela vai percorrer uma distância que é 2πr, o comprimento da circunferência, onde r é o raio da Terra, que está dado aqui. Eu quero saber quantas voltas, que eu vou chamar de x, para a distância que ele percorrer c, o ΔS que ele colocou ali. Ó. Bom, é fácil perceber que o x vai ser o ΔS, que é a distância total percorrida, dividido pelo 2πr, né? Que é a distância percorrida em uma volta. Bom, o ΔS é 5, que multiplica 10 a quinta. E o 2πr, no início da prova, ele fala para a gente considerar π igual a 3, tá? Antes de começar as questões de física, ele fala para sempre que aparecer π, a gente considerar 3. Tá bom? Ele falou isso na prova. Então, 2 vezes 3 vezes o raio da Terra, que ele colocou aqui, ó. 6, 10 a terceira. 10 a terceira. Bom, então vamos lá. 5 vezes o 10 a quinta com o 10 a terceira vai virar um 10 ao quadrado. Dividido por 2 vezes 3 vezes 6. Aqui embaixo. Bom, então vamos pensar numa forma prática de resolver essa continha aqui. Então vamos lá. Para resolver essa continha de um jeito rápido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever 500 dividido por 2 vezes 3 vezes 6. Bom, repara que o 500 eu divido por 2 dá 250. Tá? E aí eu pego o 250, divido por 2, que tem aqui dentro desse 6, vai me dar 125. E aí vai sobrar 3 vezes 3 aqui, ou seja, 9. Então o que eu preciso fazer, mesmo de conta, é o 125 dividido por 9. Então essa é a conta que a gente vai fazer. Tá bom? 125 dividido por 9. Fazendo essa continha, a gente encontra
13,8. Arredondando é 13,9. Tá? Então, aproximadamente 14 voltas. Tá bem razoável. Então, ele roda aí aproximadamente 14 voltas. Tá bom? Então, reparem que é uma questão tranquila, tá bom, gente? É uma questão fácil, tá? Sempre cai na primeira fase da Unicamp uma questão, né, de brincar com velocidade média, né? Sempre cai, todo ano cai, tá? E essa aqui misturava um pouquinho aí de movimento circular também, movimento circular uniforme, questão típica aí de primeira fase da Unicamp. Então a gente tem que calcular a distância total percorrida pela sonda e ver quantas voltas isso corresponde em torno da Terra. Beleza? Ok. Vamos agora para a próxima questão. Deixa eu mexer aqui no tamanho da fonte, porque eu estou achando que ela está um pouquinho grande. Então eu mexi aqui um pouquinho no tamanho da fonte. Na próxima questão ele fala o seguinte, questão 58. A força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda é dada por essa expressão conhecida, né? Lei da gravitação universal de Newton. Sendo G a constante universal, dada por esse valor que ele colocou aqui, M a massa do Sol, Mzão a massa do Sol, Mzinho a massa da sonda e R a distância entre a sonda e o centro do Sol, que ele deu aqui. Ele quer saber qual é o módulo da aceleração gravitacional do Sol na referida posição. Tudo bem? Bom, como que você calcula a aceleração gravitacional do Sol, né? Que o Sol sente devido à Terra? Bom, essa força é a força que a sonda, né, exercida pelo Sol sobre a sonda, mas ele quer a aceleração gravitacional do Sol na referida posição. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir essa força pela massa do Sol. Aliás, pela massa da sonda, desculpa. Pela massa da sonda. O que acontece? É o seguinte. Ó. A gente sabe que a força gravitacional é dada por aquela expressão. Então eu tenho um corpo de massa mzinho orbitando o Sol, que tem uma massa mzão, tá? E aí eu quero descobrir qual é a aceleração gravitacional que esse corpo mzinho vai sentir quando ele estiver ali próximo do Sol. Para isso, a gente lembra que a força gravitacional é a força-peso que esse corpo sente, que é simplesmente a massa dele vezes Gzinho. Com isso, eu posso cortar o mzinho dos dois lados. Repara que ele não me deu o mzinho, porque eu não vou precisar dele. E escrever que a aceleração gravitacional do Sol, gerada pelo Sol, né, o campo gravitacional gerado pelo Sol sobre a sonda, é dada por essa expressão aqui. E aí, gente, ó, é só fazer o seguinte. Ó. Substitui o G, 6,7, 10 a menos 11. Coloca a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30. E divide pelo raio ao quadrado. O raio, ó, repara que a gente tem que passar ele, muito cuidado, tem que passar ele para metro, hein? Então fica 10 elevado a décima metro. Tá bom? Quando a gente elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar 10 a 20. Tá bom? 10 a 20. Então, olha o que vai acontecer. O 10 a 30 com o 10 a 20 vai dar 10 a 10. O 10 a 10 com o 10 a menos 11 vai dar 10 a menos 1. Esse cara com esse cara vai dar 13,4, né? O 6,7 vezes 2. Então, eu vou ter 13,4, vou até escrever aqui, 13,4, 10 a menos 1. Ou 1,34. E aí, unidades do sistema internacional, metros por segundo ao quadrado, alternativa B. Então, o truque para resolver esse problema era o seguinte. Você tinha que pegar a fórmula da força gravitacional que ele deu aí para você. Essa força é a força que o Sol aplica. É a força que a sonda, né, sente devido ao Sol, né, devido ao campo gravitacional do Sol. Aí você precisa lembrar que essa força é simplesmente a força-peso que vai atuar sobre a sonda. Então é a massa da sonda vezes G. E com isso você obtém a aceleração gravitacional gerada pelo Sol naquela posição. Tá bom? Repara que ela é menor que a da Terra. Tá? Ela é menor que a da Terra porque eu estou mais afastado do Sol. Aqui eu estou a 10 a sétima quilômetros do Sol, né? Do que a gente está da Terra. A gente está mais ou menos a 10 a terceira quilômetros do centro da Terra. Tá? Enquanto que aqui no caso a gente está a 10 a sétima quilômetros longe do centro do Sol. Tá? Então por isso que a aceleração gravitacional ela vai depender tanto da massa do planeta quanto da distância que eu estou até o centro do planeta. Beleza? Show de bola. Então, essas duas primeiras questões tranquilas, típicas da primeira fase da Unicamp, simplesmente substituir nas fórmulas, tá bom?
Então vamos agora partir para as próximas questões. Então agora a gente vai olhar para as questões 59 e 60. As questões 59 e 60 também tem um texto. Então deixa eu limpar aqui a tela. Colocar aqui o textinho da questão 59 e 60. E aí vamos colocar as questões 59 e 60. Primeiro a questão 59, que parece ser uma questão de mecânica. E depois a questão 50, que também parece ser uma questão de mecânica. A questão 60, desculpa, que também parece ser uma questão de mecânica. Como sempre, mecânica aí predominando na primeira fase da Unicamp. Até porque, né, a Unicamp prometeu de novo não cobrar os assuntos ali do terceiro ano do ensino médio, né, concentrar aí os assuntos dos 2 primeiros anos, né, do primeiro e do segundo ano. Então, realmente, mecânica vai ser o assunto majoritário aqui da prova. Tá bom? Então, vamos lá. Então vamos olhar aqui para a questão de número 59. Primeiro vamos olhar o texto, tá? Então vamos lá. No texto ele fala o seguinte: em abril de 2021, faleceu o astronauta norte-americano Michael Collins, integrante da Apollo 11, que levou o primeiro homem à Lua. Enquanto os 2 outros astronautas da missão, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, desceram até a superfície lunar, Collins permaneceu em órbita lunar pilotando o módulo de comando Columbia. A órbita do Columbia era agora a questão 59. A órbita do Columbia era aproximadamente circular, e o módulo da aceleração gravitacional da órbita era 1,4 metros por segundo ao quadrado. A força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional exercida pela Lua, que vai ser a força gravitacional que a Lua exerce sobre a nave, né, que está voando lá, vai ser a massa dessa nave vezes a aceleração gravitacional, tá bom? É a força-peso, a gente discutiu isso na última questão. Aí ele fala, sendo o módulo da velocidade v igual a 1.600 metros por segundo, qual foi aproximadamente o período da órbita? Bom, o que muita gente pensa em fazer aqui é o seguinte. Bom, problema de movimento circular uniforme. Então eu posso falar que a velocidade v é a distância percorrida em uma volta, que é 2πr, né, dividido pelo período. Eu tenho a velocidade, mas eu não tenho o r. Como eu não tenho o r, não tenho o que fazer aí. Tá bom? Então, qual é o truque para resolver esse problema? O truque é o seguinte, gente. O truque é lembrar que esta força aqui, ó, é uma força centrípeta. Por ser uma força centrípeta, eu posso escrever o seguinte. mg igual a m v quadrado sobre r. Cuidado que muita gente coloca um sobre 2 aqui, gente. O que tem de pessoa que coloca um sobre 2 aqui, vocês não têm ideia, tá? Bom, e olha a mágica que eu vou fazer, gente. Isso aqui é questão de mágica. Primeiro, a massa vai cortar. Eu vou pegar esse v quadrado e escrever assim, ó, g igual a v que multiplica v sobre r. Gente, assim, se você quiser, você pode obter o r daqui, tá? Você pode. Eu vou fazer isso, vai? Não vamos. Eu ia resolver a questão de um jeito mágico, mas vamos fazer do jeito mais usual. Usando essa relação, eu consigo descobrir quem é o r. Ele é v quadrado dividido por g. Tudo bem? Eu ia resolver usar um truquezinho, mas acho que assim vai ser melhor. Vai ser menos confuso para vocês. Quanto menos ideias mirabolantes a gente faz para resolver um problema, geralmente é mais fácil para as pessoas entenderem. Então eu posso escrever que o r é v quadrado sobre g. E aí eu substituo aqui, ó. Então fica o seguinte, v igual a 2π sobre período, que multiplica r, que é v quadrado sobre g. E aí eu posso cortar um v de um lado com um v do outro e passar o t multiplicando, e ele fica simplesmente 2πv sobre g. Então reparem que do jeito que eu resolvi o problema, eu não precisei encontrar o r. Se você quiser encontrar o r, você pode. Se você tem o v e você tem o g, substitui os valores, faz as continhas e encontra o r. Mas eu preferi não fazer isso, eu preferi fazer desse jeito aqui. Tá? Bom, agora vamos lá, vamos substituir os valores. 2 vezes π, que é 3, vezes 1.600, dividido por 1,4. Bom, esse é o período. Esse tempo vai estar em segundos. Só que eu quero passar isso para horas ou minutos, né? Para ficar mais fácil da gente brincar. Então, vamos passar isso aqui para minutos. Como que eu passo isso para minutos? Eu divido por 60. Quando eu dividir isso por 60, o que vai acontecer? Esse 2 e 3 aqui, eles estão me dando 6. E aí eu vou cortar, basicamente, quando eu dividir isso aqui por 60, eu vou cortar esse 6 daqui,
que é o 2 vezes 3, e eu vou cortar um zero daqui. Então eu vou ter 160 dividido por 1.4. É isso que vai sobrar. Tá bom, gente? Quando eu fizer essa divisão aqui. E aí, se a gente fizer essa continha, vamos fazer aqui 160 dividido por 1.4. Vou fazer na calculadora para a gente ganhar tempo. Isso vai me dar 114, aproximadamente aqui 114 minutos. Bom, gente, 114 minutos está mais para 2 horas do que para 20 minutos, né? Certo? 114 minutos. Lembrando que 2 horas é 120 minutos, né? Então 114 minutos aí está mais perto de 2 horas. Então me parece que a resposta vai ser essa. Tá bom? Tá? Então é isso a questão. A gente, né, precisa calcular o período. A gente lembra que o período, né, a velocidade vai ser o 2πr dividido pelo período, né, no movimento circular uniforme. Tá? E aí, como que a gente encontra o raio? A gente encontra o raio brincando com a força centrípeta, igualando ela à força gravitacional, né, a força peso. E aí a gente encontra o raio em termos de V e G. E aí a gente consegue resolver o problema daí. Beleza, gente? Então é isso. Essa foi a questão 59. Olha, essa prova da Unicamp não está tão fácil que nem a do ano passado, hein? Ano passado a prova estava bem tranquilinha. Esse ano ela está um pouquinho mais difícil, né? Deu para perceber nas primeiras questões ali que a gente teve um trabalhinho, né? Um trabalhinho de conta. Aí essa questão 59, ela precisava aí de uma certa sagacidade para a gente resolver. Não era a questão mais fácil do mundo, não. Tá? Então essa prova da Unicamp esse ano, a primeira fase, não está tão fácil que nem ela estava no passado. No passado ela estava muito simples, né? Eram questões muito diretas. Esse ano, as questões não estão tão diretas assim. Mas vamos lá, vamos seguir. Questão 60. A viagem desde Colômbia até a superfície da Lua foi realizada no módulo Lunar Eagle, formado por 2 estágios, um usado na descida e outro na subida. A massa seca do estágio de subida, ou seja, sem contar a massa do combustível, que foi quase totalmente consumido na viagem de volta, era aproximadamente 1.500 kg. Considerando que o módulo da aceleração gravitacional seja aproximadamente 1.4 metros por segundo ao quadrado, e aí que ele vai subir uma altura, né, uma altitude aí de 110 km, ele quer que a gente calcule qual é a variação da energia potencial gravitacional na viagem de volta. Tá? Bom, gente, essa questão é fácil. Tá? É só lembrar que a energia potencial gravitacional é mgh, né? Tudo bem? E aí a variação está relacionada aqui à variação de altura. Tá? Então vamos lá, vai ficar a massa, 2.500, vezes g, que é 1.14, vezes o h, que eu preciso passar para metro, então eu vou escrever aqui 110, 10 a terceira. Bom, então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever 2,5, 10 a terceira, vezes 1.14, vezes 1.1, 10 a quinta. Né? Porque o 110 vira 1.1, 10 ao quadrado, que junta com esse 10 a terceira para 10 a quinta. Aí o que a gente faz aqui? A gente faz essa conta do 2,5 vezes 1.14 vezes 1.1. Tem que fazer a conta na mão mesmo, não tem jeito. 2,5 vezes 1.14 vezes 1.1. Eu chego em 3. Opa, cheguei num resultado não muito legal aqui, hein, gente? Não gostei desse resultado, hein? 3.135? Como assim? Vai ficar 10 a oitava. Bom, confesso que eu não estou gostando dessa resposta, hein? Ah, não, gente, achei o problema. Não sei da onde eu estou tirando 1.14, né, gente? É 1.4, né? Não sei da onde que eu tirei 1.14. Não sei porque que eu estou com 1.14 na cabeça. É 1.4. 2.5 vezes 1.4 vezes 1.1. Agora sim, 3.85. Joule. Alternativa C. Agora sim. Tá bom? Volto a repetir, essa é a primeira vez que eu leio as questões. Então estou resolvendo pela primeira vez enquanto explico para vocês.
Por isso que, às vezes, eu faço esses deslizes mesmo, tá bom? Ok, então agora a gente chegou aqui na resposta razoável. Questão bem tranquila, né? Questão só de substituir nas fórmulas. Tomar cuidado aí com as unidades, mas a gente chega lá. Repara que se você esquecesse a unidade aqui, ó, esquecesse do 10 a terceira, ó, desse carinha aqui, você ia chegar nessa resposta aqui, ó, na alternativa A. Então tinha pegadinha. Se você esqueceu de fazer a conversão, você vai errar, você vai assinalar a alternativa A e vai errar o problema. Tá bom? Show de bola. Vamos agora seguir então para o próximo problema. O próximo problema que a gente vai resolver é a questão 61. Ela não envolve texto, tá? Então, vamos por ela aqui. Questão 61, ela não envolve texto, ela é direta. Tá? Ela não envolve texto pré-questão, né? Isso que eu quero dizer por não envolver texto. Ela tem um gráfico típico, né? Gráfico no Unicamp, questão típica. Então vamos lá, vamos ver sobre o que é a questão. Ele fala o seguinte para a gente. A figura a seguir mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se à panela, uma resistência elétrica aumenta a temperatura na tigela, contendo arroz e água, até que a água entre em ebulição. Bom, é isso que está acontecendo aqui, né? Repara que eu vou fornecendo energia, calor, né? Para a água e ela sai de 20 graus até 100 graus. Isso acontece aqui nos primeiros 10 minutos, né? Que a temperatura vai aumentando até chegar na temperatura de ebulição. Depois que toda a água é consumida por evaporação ou por absorção de arroz, que é esse período aqui, ó, repara que a partir do momento que eu chego a 100 graus, o que acontece? A temperatura para de variar, porque a água ela vai sendo ou absorvida pelo arroz ou ela vai ser evaporada, mas a temperatura dela, né, vai ser constante nesse processo. Né? Aí após todo esse período aqui, tá, que é no final do processo, né, depois que toda a água é consumida, a temperatura volta a subir, o que é detectado por um sensor, e a panela é então desligada. Então, a partir daqui, a panela volta a subir, aí tem um sensor que detecta isso, a panela é desligada e aí a temperatura cai. Tá bom? Aí ele fala assim, a potência elétrica dissipada pela resistência elétrica na forma de calor é 4.000 watts. Desculpa, 400 watts. Né? E ela é constante durante todo o cozimento. Aí ele pergunta, quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida? Então qual é o truque? O truque é você perceber que o intervalo de tempo que ele está se referindo termina aqui. Ó. Opa. O intervalo de tempo que ele está se referindo termina aqui, ó, nos 30 minutos. Porque ele está querendo que a gente calcule a energia elétrica dissipada desde o início do processo, ou seja, daqui, até o instante que toda a água é consumida, que é exatamente aqui, ó, no gráfico, correspondendo a esse tempo aqui. Portanto, o intervalo de tempo que a gente tem que considerar é de 30 minutos, que é igual a 30 vezes 60, que é igual a 18, com dois zerinhos, ou seja, 1.800 segundos. Tudo bem? E aí, gente, é só lembrar que a energia é potência vezes tempo. E aí é só pegar a potência de 400 watts, multiplicar pelo tempo aqui de 1.800, 4 com 18 vai me dar 72, que multiplica 4 zerinhos, 10 a quarta joule. Que aí eu posso escrever como 720, 10 a terceira joule, que é o 720 kJ. Tá bom? Então a questão era fácil. O que você precisava perceber é que ele estava querendo o tempo, né? O tempo que eu tinha que considerar era 30 minutos, porque era o tempo para que toda a água seja consumida. Aí você tinha que sacar isso olhando o gráfico. Se ele quisesse só o tempo em que a temperatura da água é aumentada, aí eu teria que parar aqui nos 10 minutos. E aí a minha resposta seria um terço menor, seria a alternativa B, por exemplo. Tá? Então é bem importante tomar bastante cuidado no problema para entender, fazer a interpretação certinha do problema, para identificar qual é o intervalo de tempo que a gente tem que considerar para fazer a conta. Tá? E esse intervalo de tempo é o tempo para levar a água de 20 graus até 100 graus e depois o tempo para consumir a água, que é esse período aqui até os 30 minutos. Beleza? Então é isso. Questão tranquila essa aqui, só envolvia essa interpretação do gráfico aqui. De resto, era uma questão bem tranquila.
Bom, vamos agora para a questão 62. Tá? Questão 62. E assim, eu estou pegando a prova, nem sei que prova Q, eu acho. Estou com a prova Q, tá? Óbvio que se você fez alguma outra prova, sua numeração vai ser diferente da minha, tá? Estou trabalhando com a prova Q. Então, na numeração da prova Q, as questões de física começavam lá na questão 56, 57, tá bom? Então vamos lá. Questão 62. Então vamos pegar aqui as alternativas dela, só copiei a primeira parte. Então vamos lá. Então, ó, é uma questão aqui mais teórica, aparentemente. Então vamos ver o que ele fala. A autoclave é um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão. Tá bom? Foi inventada por Charles Chamberlain, a pedido de Louis Pasteur. A figura a seguir mostra a curva da pressão máxima de vapor de água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, esta região aqui, a água está na fase de vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e vapor coexistem. Nos pontos à direita, eu vou estar na fase de vapor. Então, o que está acontecendo? Se eu estiver aqui nessa região, no diagrama pressão por temperatura, no diagrama de fase, eu vou estar na fase líquida. Se eu estiver nessa região, eu vou estar na fase de vapor. E se eu estiver sobre a curva de coexistência, eu vou estar numa coexistência de fases. As duas fases vão estar coexistindo. Tá bom? Simples assim. O texto deu isso pra gente. Se você não soubesse isso, tá? O texto deu essas informações pra gente. Tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte: a pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é 3 atm. Então vamos converter isso para kPa, quilopascal. Como que a gente faz a conversão para quilopascal? Simples. Ele deu para a gente aqui ó, que 1 atm, né? Só lembrando, 1 atm é 10 a quinta pascal, né? Só que aí eu posso escrever o 10 a quinta como sendo 100 vezes 10 a terceira. Aí eu junto 10 a terceira nesse casinho aqui e vira quilopascal. Tá? Então, quando ele fala 3 atm, ele está falando de 300 quilopascal. Ele está falando aqui ó, desse valor de pressão. Se a gente vier aqui no gráfico, para esse valor de pressão, a temperatura, a temperatura da transição de fase ó, vai estar mais ou menos aqui. Tudo bem? Então, para esse valor de pressão, a temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado gasoso está aqui mais ou menos nos 135, 133 graus Celsius. Aí ele pergunta, se toda a água está na fase de vapor, o que eu posso dizer da temperatura? Bom, se toda a água está na fase de vapor, é porque eu estou nessa região aqui. Ó. Só que para eu estar nessa região aqui, ó, a minha temperatura ela tem que estar daqui para cá. Tudo bem? Isso significa que é a alternativa D, né? É a única razoável. A temperatura θ pode ter qualquer valor aí acima dos 133 graus Celsius. Tá? Porque isso significa que eu estou acima da temperatura de ebulição associada àquela pressão. Tá? E aí eu tenho eu vou estar na fase de vapor. Só para fazer um comentário interessante, gente. Olha o que acontece na pressão atmosférica. Pressão atmosférica é essa aqui, ó. Tá? Na pressão atmosférica, ó qual que é a temperatura? É 100, que é a temperatura que a gente conhece. A temperatura de ebulição da água na pressão atmosférica, 100 graus Celsius. Tá? Só um comentário que eu achei interessante fazer aqui, baseado na questão. Tá? Então, essa questão era puramente de análise de gráfico. Tá? Questão tranquila, era só analisar o gráfico, interpretar o texto, entender o que esse diagrama está querendo dizer, e aí olhar e encontrar essa temperatura crítica fazendo aí o cruzamento no gráfico. Tá? E aí a gente encontra essa temperatura crítica ali perto de 133 graus Celsius. O que significa isso? Significa que para uma pressão de 3 atmosferas, para temperaturas abaixo de 133 graus Celsius, eu vou estar na fase líquida, e acima de 133 graus Celsius, eu vou estar na fase gasosa, na fase de vapor. Tá bom? Então, a gente consegue perceber, inclusive, que a temperatura de ebulição ela aumenta conforme a pressão aumenta, né? Conforme eu vou aumentando a pressão, eu aumento a minha temperatura de ebulição. Inclusive, e, consequentemente, quando eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura de ebulição. Inclusive, por isso que a água evapora a menos de 100 graus Celsius
no topo de uma montanha, por exemplo. Porque quando eu estou no topo de uma montanha, a pressão vai ser menor do que a pressão atmosférica. Isso vai fazer com que a temperatura de ebulição da água seja menor do que 100 graus Celsius. Tá bom? E é por isso que é difícil cozinhar arroz, por exemplo, no topo de uma montanha, porque para cozinhar arroz eu preciso da água, sei lá, 100 graus Celsius. Só que ela entra em ebulição antes disso. Então eu não consigo ter água líquida na temperatura que eu quero para cozinhar o arroz. Tá? Mas eu acho que eu estou me alongando muito aqui, já resolvemos a questão, e é isso, alternativa D. Tá bom? Bom, vamos para a próxima. Acho que faltam duas questões de física, tá? A próxima é 63, então vamos lá, vamos fazer a questão 63. Bom, a questão 63 me parece ser uma questão de eletrostática, hein? Estranho, hein? Estranho, porque eu tinha visto, não sei, né? Se eles seguissem o que eles fizeram ano passado, eles não cobrariam isso, né? Mas vamos lá, vamos ver. Porque é um assunto ali de terceiro ano, mas vamos lá. As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas. Olha que legal, hein? Bem legal essa questão. Pegar e relacionar as máscaras, né, N95 e PFF2 com campo elétrico. Muito legal essa questão. Considere um campo elétrico uniforme de módulo E0 igual a 4 10 a menos 2 volts por metro. Repara aqui, gente, ó, a dica está aqui. Ó. Se você não faz ideia do que é campo elétrico, a dica está aqui, ó, volt por metro. A dica está aqui para você, hein? A diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas paralelas entre si é dada aqui. Ele deu uma distância D. A pergunta é, quanto ele quer saber? Ele quer saber qual é a diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas paralelas entre si e perpendiculares à direção do campo, separadas por essa distância D, conforme mostra aqui. Gente, o que acontece é que eu vou ter uma diferença de potencial aqui, ó, que a gente chama de U. Tá bom? Essa diferença de potencial, se você conhece, tá, eletrostática, você sabe que se você tem um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial vai ser o produto do campo elétrico pela distância, né, entre esses pontos que você quer calcular a diferença de potencial. Tá bom? Bom, então se você conhece essa fórmula, acabou, o problema é tranquilo de resolver. Se você não conhece, gente, está aqui a dica, né? Quando ele fala que o campo elétrico é volt por metro, ele está te dizendo que o E é U sobre D, né? Tudo bem? É isso que ele está dizendo para você. O E é U sobre D. Simples. E aí você passa o D multiplicando e chega nessa expressão aqui. Tudo bem? É volt por metro. Então eu estou pegando a DDP, que é volt, e dividido por uma distância. Bom, fazendo isso, ó, a DDP vai ser o 4 10 a menos 2, que multiplica o 5 10 a menos 6. E a gente vai encontrar 4 vezes 5, 20, 10 a menos 8 volts. E aí, isso vai me dar a alternativa B, né? 2, 10 a menos 7. Então, assim, é uma questão que envolve um assunto aí que a gente não esperava cair? É. Mas, né, com a informação aqui da unidade, dava, mesmo que você nunca tivesse ouvido falar disso na vida, dava para desenrolar e resolver a questão. Tá bom? Mas, de qualquer forma, questão muito legal, gente. Muito legal. Tá? Eu vou até comentar um pouco mais sobre ela, porque ela explica o porquê que essas máscaras N95 e PFF2 elas são tão boas. Diferente de máscara cirúrgica, máscara de pano e tudo mais. É porque elas não simplesmente são uma barreira física para o vírus. Elas têm um campo elétrico permanente ali dentro dela, né, entre as camadas dela. E isso faz com que a gente tenha uma espécie de repulsão, né, das partículas ou gotículas que estão dispersas no ar, o que ele chama de filtragem eletrostática. Tá? E isso dificulta, né, que as partículas, né, dispersas no ar atravessem a máscara.
Então a gente tem aí uma barreira, a gente tem duas barreiras, a barreira física de ter uma máscara e uma barreira eletrostática, né? E isso é bem legal, essa questão aqui é realmente muito boa, inclusive como uma forma de ensinar para as pessoas, né? Por que essas máscaras são importantes e por que é importante a gente se proteger usando essas máscaras além das outras, porque elas têm um grau de proteção ainda maior. Bom, então, muito legal essa questão. Dou os parabéns aqui para a banca da Unicamp, da Convest, né, que faz o vestibular da Unicamp, porque essa questão é muito legal mesmo. E ela é super simples de resolver, mas a contextualização dela é muito boa. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos agora para a última questão, que é a questão de número 64. É uma questão teórica de ótica. Não envolve contas, tá? É uma questão aqui teórica de ótica. Então vamos lá. Me parece que ela envolve arco-íris. Então vamos ver aqui se ela é sobre arco-íris. Tá? Lembrando que eu não li a prova. Tá bom? Eu não li a prova ainda, não resolvi as questões. Eu estou lendo ela pela primeira vez aqui com vocês enquanto eu faço. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar entender aqui a questão. Ela realmente parece ser sobre alguma coisa próxima de arco-íris. Mas vamos lá, vamos ver. Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no Sol daquele planeta. Então ele está colocando aqui um arco-íris em Marte. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca por refração às gotículas quase esféricas de água suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa, porque se você não tem chuva, você não vai ter gotícula de água. Como você vai ter arco-íris lá? Tá? Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, o que acontece? Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Então, ó, eu vou desenhar aqui uma gotícula de água, tá? Antes da gente ler as alternativas. O que vai acontecer é o seguinte: vai entrar luz branca, tá? Vai entrar luz branca. Eu vou representar a luz branca pela cor preta, porque simplesmente, né, não tem como a gente... não tem como eu desenhar um raio branco, né? O fundo é branco, então, desculpa. Eu vou desenhar que essa aqui é a luz branca incidindo aqui na gotícula de água, tá bom? Então, luz branca. O que vai acontecer quando ela passar na gotícula de água? Vai acontecer o seguinte, tá? O índice de refração, tá? Essa linha pontilhada que eu desenhei aqui é a normal, tá? O índice de refração dentro da água é maior do que fora da água, do que no ar. Isso vai fazer com que quando a luz branca entre aqui dentro, ela seja desviada. Então, se ela não sofrer esse desvio, ela se propagaria nessa direção aqui, ó, tá bom? Só que aí ela vai se desviar. Então, quando ela se desvia, e no caso, como ela está passando de um meio com índice de refração menor para um meio com índice de refração maior, ela se aproxima da normal. Então, essa luz, ó, quando ela vier para cá, ela vai se aproximar da normal e vai fazer isso aqui, ó. E aí, quando ela chegar aqui, ó, e ela passar da água, aqui dentro eu tenho água, né? Para o ar, ela vai se afastar da normal de novo. Tá? Então, se ela não sofrer esse desvio, ela faria isso. Como ela está passando agora de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela se afasta da normal de novo. E aí acontece isso. Tá? O problema, aliás, o problema não é um problema. A explicação do fenômeno do arco-íris é o seguinte: diferentes na água, diferentes cores do espectro visível vão ter diferentes índices de refração na água. Então, por exemplo, uma das cores vai sofrer esse desvio. Só que se eu tiver uma outra cor, ela vai sofrer um desvio um pouquinho diferente. E se eu tiver uma outra cor, ela pode sofrer um outro desvio. E aí o que a gente ganha aqui no final, ó, são as cores separadas. Elas estão separadas. E é isso que é o arco-íris, né, gente? Elas entram todas juntas, como luz branca. E aí, como elas têm índices de cada cor vai ter um índice de refração diferente, elas são desviadas. E aí elas se separam, formando o arco-íris. Tá bom?
Eu não sei de cabeça quem é mais desviado que quem. Eu sempre esqueço. Tem que lembrar lá do símbolo do Pink Floyd, né? Do disco do Pink Floyd lá com aquela capa que tem um prisma lá com a separação de cores. Então eu não sei de cabeça qual é a cor que separa mais. Mas ok, isso é irrelevante. Eu acho que o problema não vai discutir isso. Tá? Eu acho que o ponto principal é cores diferentes vão ter índices de refração diferentes e vão ser desviadas por ângulos diferentes, né, dentro da gotícula de água, e é isso que dá origem à separação de cor. E outro ponto importante, dentro da água, né, o índice de refração vai ser menor do que fora, do que no ar. Aliás, desculpa, o índice de refração vai ser maior, e aí a velocidade de propagação é menor, e por isso ele se aproxima da normal. Tá bom? O índice de refração na água é maior do que no ar. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos ver qual a alternativa que a gente consegue assinalar. O índice de refração da água para diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar. Já está errado aqui. Ele está falando que o índice de refração na água é menor do que no ar. Já está errado. Vamos para B. O índice de refração da água para diferentes cores da luz branca é menor do que no ar. Está errado também. Aí a C e a D começam certas, né? O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar. E a D fala a mesma coisa. Então, até aqui as duas estão corretas. Agora vamos lá. Assim, os raios de luz das diferentes cores no interior das gotículas se aproximam mais da reta normal, quanto maior for o índice de refração correspondente àquela cor na água. É a C. A C está perfeita, gente, tá bom? É exatamente o que eu expliquei para vocês. Tá? A alternativa C é exatamente o que eu expliquei para vocês. A D está errada porque fala que elas se afastam dentro da gotícula de água, não, elas se aproximam da normal. Tá bom? Então elas se aproximam, né? Todas as cores vão se aproximar da normal. O que vai acontecer é que, como cada cor vai ter um índice de refração diferente, umas vão se aproximar mais do que as outras. E é isso que vai dar origem à separação entre elas. Tá bom? Beleza, gente. Então é isso. É assim que a gente finaliza aqui essa prova. Uma prova bem legal, gostei. Essa questão aqui muito boa, muito simples para quem conhece o assunto, né? Lei de Snell e tudo mais. É uma questão muito tranquila, tá? Bem contextualizada. A prova inteira é muito bem contextualizada. Não tinham contas muito complicadas de fazer. Algumas continhas aí de multiplicação um pouquinho chatas, tá? Mas nada que não desse para fazer. Uma prova tranquila, tá? Um pouquinho mais difícil que a do ano passado, tá? Esse ano passado eles deram uma facilitada, esse ano eles meio que voltaram ao padrão Unicamp, tá? Padrão Unicamp de prova, tá? Mas uma prova muito bem feita, muito bem elaborada, questões muito bem feitas. Então eu espero que você tenha atingido um bom resultado, tá? Peço de novo para você deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar aí com quem possa se interessar com esse vídeo, com quem está prestando vestibular. E é isso. Os próximos vestibulares vão saindo aí ao longo das próximas semanas e eu vou estar aqui sempre resolvendo com vocês. Beleza? É isso, gente. Obrigadão. Até a próxima.